dia do próprio casamento, Emma recebeu uma carta. A letra era dele, do homem que ela acreditava estar morto, há 12 anos. O noivo já a esperava no altar, os convidados já estavam sentados, e os sinos estavam prestes a tocar. Emma abriu o envelope, e dentro havia uma frase capaz de destruir tudo. Viva por nós dois. Naquele quarto, vestida de branco, ela precisou decidir entre dois mundos, um homem vivo e um amor enterrado. Mas para entender essa escolha, precisamos voltar para 1914. O ano era 1914. Valinor não era mais a mesma. Naquela manhã de agosto, a estação de trens parecia ter ganhado um peso físico, uma eletricidade estática que arrepiava a nuca e saturava os pulmões com o cheiro de carvão queimado e medo coletivo. Era um prenúncio silencioso. O mundo, tal como Emma o conhecia, estava sendo desmontado. Peça por peça, Lucas estava diante dela, mas já parecia pertencer a outro reino. O uniforme novo, cinza, rígido, impessoal, ainda cheirava a tecido de fábrica e ao dever imposto pelos homens de Estado. Ele parecia menor dentro daquelas roupas, como se a farda estivesse tentando engolir o rapaz que Emma amava. Lucas buscou os olhos dela. Não foi um olhar de despedida comum. Foi uma busca desesperada, por ancoragem. Ele retirou do bolso um anel de prata simples. O metal não brilhava sob a luz nublada da estação. Mas para Emma, ele carregava o peso de todas as estrelas do firmamento. Quando Lucas pegou a mão dela, o toque foi gélido. As mãos que antes conheciam o manejo suave das ferramentas de marcenaria estavam trêmulas, úmidas de suor frio. Ele deslizou o aro de metal pelo dedo dela, com uma lentidão quase litúrgica. "Eu vou voltar", ele disse. A voz dele era uma construção frágil. Emma notou o tremor na base da garganta, o pomo de Adão subindo e descendo, lutando contra o choro. "Não importa para onde esses trilhos me levem, ou o quão funda seja a lama nas trincheiras. Você é minha única pátria, Emma, minha única razão, para eu não me perder no escuro." Emma sorriu. Mas foi um sorriso que não alcançou os olhos. As pálpebras pesavam, escondendo um medo visceral que subia pela espinha, como gelo. Ela sentia o futuro como uma lâmina de vidro trincada. Qualquer palavra errada, qualquer suspiro mais forte, e tudo se estilhaçaria. Ela fechou a mão sobre o anel, sentindo o relevo do metal contra a palma. "Eu vou esperar", ela sussurrou. A promessa saiu como um sopro de fé, no meio do caos. "Nem que o inverno dure 10 anos, eu estarei aqui, nesta mesma plataforma." O último abraço foi um vácuo de tempo. O ruído das máquinas, os gritos dos oficiais, o choro das outras mulheres. Tudo desapareceu. Emma enterrou o rosto no pescoço de Lucas. Sentiu o cheiro de sabão de barba, misturado ao metal da farda. Apertou os dedos nas costas dele, tentando memorizar ossos, músculos, presença, antes que a guerra o transformasse em estatística. Então o apito da locomotiva cortou o ar, agudo, quase humano, no lamento. Lucas soltou as mãos dela. Foi uma separação lenta, dedo por dedo, como se desfizesse um pacto de sangue. O trem rangeu. Os pistões bufaram fumaça negra. Lucas subiu no degrau e Emma ficou imóvel, pés colados ao cascalho. Até que o som dos trilhos virasse apenas um eco fantasmagórico. Nos primeiros meses de 1915, o silêncio em Valinor tornou-se o novo habitante da casa de Emma. Ela criou rituais de esperança, para não sucumbir. Todas as noites, antes de apagar a única vela que lhe restava, Emma escrevia cartas que nunca eram enviadas. Não havia endereço certo. No inferno. Ela descrevia o florescer das maçãs no jardim, o modo como o sol batia na mesa da cozinha, e como o céu parecia mais pálido, desprovido da cor que a presença de Lucas lhe dava. Guardava esses papéis numa caixa de carvalho. Sentia a madeira áspera sob os dedos. Um lembrete do ofício que Lucas deixara para trás. A esperança era o oxigênio dela. Cada notícia no jornal, cada linha falando de avanço aliado,
era sentida como um passo de Lucas, voltando para casa. Ela via o rosto dele no reflexo da água do poço. Ouvia o riso dele no sussurro do vento entre os salgueiros. O anel de prata era um talismã. Ela o girava no dedo, obsessivamente. Uma oração tátil contra a solidão. Ele prometeu, ela dizia no escuro do quarto, enquanto o vento de inverno fustigava as janelas. E Lucas nunca quebra uma promessa, feita em prata. As amigas começaram a receber telegramas. Papel pardo, selos oficiais, destinos finais. Algumas vestiram preto. Outras casaram-se com homens que o exército recusara. Emma não. Emma permanecia em exílio emocional. Não frequentava bailes, não buscava outros olhares. Para ela, o tempo era só uma sala de espera barulhenta, antes da verdadeira vida recomeçar. Ela vivia numa vigília sagrada. As vizinhas viam uma mulher desperdiçando a juventude. Porém, Emma via uma mulher protegendo a única chama que importava. A fidelidade não era fardo, era escudo. E ela acreditava, com a pureza dolorosa dos 20 anos, que o amor era capaz de dobrar o ferro dos canhões e silenciar a morte, se ela apenas esperasse com força suficiente. Os anos após o armistício não trouxeram paz para Emma. Trouxeram outro tipo de guerra, a batalha contra o esquecimento. Em 1920, Valinor celebrava a reconstrução. Mas a casa de Emma permanecia suspensa num vácuo. O tempo, esse inimigo invisível, agia como ácido sobre as memórias. Emma sentava-se à mesa da cozinha, fechava os olhos e tentava reconstruir o timbre da voz de Lucas. Emma, veja como a luz toca o trigo. Ele costumava dizer isso. Mas a voz, antes nítida, agora chegava como um sussurro, abafado por camadas de gaze. Ela levava as mãos ao rosto e sentia a pele menos firme. As primeiras linhas ao redor dos olhos, cicatrizes invisíveis, deixadas pela vigília. A saudade já não era dor aguda, era textura, um tecido áspero que ela vestia todos os dias. O anel de prata, antes símbolo de poder, agora parecia algema fria, oxidado, escurecido, como a imagem de Lucas, dentro dela. Você ainda está esperando por um fantasma, Emma? Perguntou a mãe, certa tarde enquanto costuravam perto da lareira. O som da agulha perfurando o tecido era o único metrônomo daquele silêncio. Emma não desviou o olhar do bordado. Os dedos, ágeis, mas cansados, apertaram o pano com força. Ele não é um fantasma, mãe. Fantasmas não deixam marcas no coração. Ele é uma promessa. A mãe respirou fundo. Promessas morrem na lama, tanto quanto os homens. Ah, olhe para suas mãos. Elas foram feitas para ninar crianças, não para apertar um pedaço de metal barato. Por 12 anos. Emma sentiu um nó amargo na garganta. O subtexto era um grito. A vida estava passando. Ela olhou para o anel. Por um segundo, sentiu vontade de arrancá-lo e atirá-lo nas brasas. Mas o gesto morreu antes de chegar aos músculos. A lealdade era sua identidade. Sem a espera, quem seria Emma? Apenas uma mulher comum, envelhecendo numa aldeia esquecida. Foi nesse período que Arthur começou a ocupar os espaços vazios. Arthur, o ferreiro que perdera um irmão em Verdun, trazia o cheiro de fumaça e a solidez da terra. Ele não falava de glória, não falava de destinos épicos, falava de consertar cercas e de como a geada afetaria a colheita. Os encontros eram marcados por silêncios respeitosos. O café está esfriando. E Emma, Arthur disse, num domingo de outono, sentando-se ao lado dela no banco da praça. Ele não tentou tocar a mão dela. Ele sabia, aquele território ainda pertencia a outro. O tempo todo o mundo parece estar esfriando, Arthur. Ela respondeu, olhos perdidos no horizonte. Não o mundo todo, ele murmurou. A voz dele era como um martelo na bigorna, constante, segura. Só o que você insiste em manter fora do sol. Pausa. Eu não quero substituir o que você perdeu, Emma. Eu só quero que você pare de perder. O que ainda resta. Aquelas palavras foram um microchoque. Emma olhou para ele e, pela primeira vez em anos, não viu uma sombra. Viu um homem de carne e osso.
O conflito interno era tempestade de areia. Ela se lembrava do toque de Lucas, leve, artístico, cheio de primavera. O toque de Arthur seria diferente, pesado, real, protetor. E a saudade de Lucas era poesia trágica. A presença de Arthur era prosa necessária. Ao completar 12 anos de ausência, o peso do silêncio se tornou insuportável. A caixa de cartas estava cheia, mas o coração de Emma estava vazio de respostas. O risco social de ser a eterna viúva do vivo a isolava. Numa noite de tempestade, ela abriu a gaveta e guardou o anel de prata numa caixa de veludo. O gesto veio com um soluço que ela engoliu a seco. "Perdoe-me, Lucas", sussurrou para as paredes vazias. "Mas o frio chegou e eu não tenho mais lenha para queimar por você." Aceitar o pedido de Arthur foi pacto de sobrevivência. No dia em que ele colocou a mão sobre a dela, Emma não sentiu fogos de artifício, sentiu ancoradouro. O risco emocional agora era outro. Viver uma vida inteira com um segredo enterrado no peito. Ela se convenceu de que o amor de juventude era uma doença, da qual precisava se curar, para não morrer antes do tempo. "Vamos ser felizes, não vamos?" ela perguntou, buscando nos olhos dele uma autorização para esquecer. Arthur beijou a testa dela. "Vamos ser o que o tempo permitir, Emma." O ato termina com Emma diante do espelho, o vestido de noiva pendurado na porta, seda branca brilhando como fantasma, e no fundo da gaveta, o anel de prata pulsando, uma batida metálica que ela não conseguia silenciar. O dia amanheceu com névoa, o mundo em tons de cinza e pérola. No quarto, o ar era denso, saturado pelo perfume das flores de laranjeira. Para Emma, aquele perfume tinha cheiro metálico, quase de sangue. Ela estava diante do espelho, uma estátua de seda branca. As mãos, as mesmas que seguraram o rosto de Lucas na plataforma, agora eram enfiadas em luvas de renda pela mãe. Cada ponto da renda parecia uma pequena armadilha. Apertava a pele, lembrava que o sim, em poucas horas, seria a tranca final da cela. "Você está linda, Emma", sussurrou a mãe ajustando o véu. Mas os olhos de Emma estavam presos no vazio. Ela sentia o peso da aliança de ouro de Arthur na penteadeira. Ouro sólido, pesado, honesto. Mas no fundo da gaveta, o anel de prata parecia emitir calor febril. Ela pensava no rosto de Lucas, os traços borrados como pintura deixada na chuva. Mas a sensação do toque, ainda viva nos nervos. O que Lucas pensaria? Se entrasse por aquela porta agora, veria uma traidora ou uma sobrevivente? Uma batida na porta interrompeu tudo. Não era Arthur, nem uma madrinha. Era Thomas, o velho carteiro. Entrou com o chapéu na mão e uma expressão que Emma nunca vira: assombro e uma piedade quase religiosa. "Chegou agora, Emma, no malote de Marsella", disse a voz falhando. "Estava perdida em algum porão do governo por 12 anos. Ele estendeu um envelope. Papel amarelado, bordas mastigadas pelo tempo, manchas de umidade como mapas de terras esquecidas. No canto superior, a caligrafia. Emma sentiu o chão inclinar. Era a letra dele, a letra de Lucas. O mundo silenciou. Sinos ao longe, burburinho no jardim, tic-tac do relógio, tudo engolido por um vácuo. Emma pegou a carta. O papel era áspero, cheirava a terra seca e pólvora antiga. Os dedos tremiam tanto que o papel farfalhava como folhas secas sob botas de soldados. "Filha, não abra isso agora", a mãe tentou impedir. "O carro está esperando." Arthur está esperando." Emma não ouviu. Com um movimento lento, rompeu o selo, como quem abre um túmulo. "Minha querida Emma." As primeiras palavras foram um soco. O ar faltou. Ela sentou na beira da cama, a seda branca se espalhando no chão como poça de leite. "Eu sabia que você esperaria. Eu sinto sua força atravessar o oceano toda noite. Mas a guerra foi mais forte que nossas juras. O ferro é mais cego que o nosso amor." Emma passou os dedos pela tinta. Em alguns pontos, a letra borrava, pressa ou dor. Ela sentia, através do papel,
o desespero do homem que sabia que não voltaria. Quero que saiba, antes do meu último suspiro, eu sempre fui seu. Cada batida deste coração que agora falha, leva o seu nome. Não me restou nada. E Emma, apenas a memória do seu cheiro e o brilho daquele anel de prata. Pausa. Por favor, viva. Viva por nós dois. As lágrimas transbordaram, sem barulho, gotas silenciosas caindo sobre o papel, misturando-se à tinta de 1914. A revelação era consolo devastador. Ela nunca estivera louca. Ele nunca a abandonara. O silêncio dele não foi esquecimento. Foi a mudez da morte. Do andar de baixo veio a risada de Arthur. Calorosa, cheia de futuro. Arthur oferecia casa, filhos, nome, segurança. E na mão de Emma, um morto pedia que ela vivesse. Ele morreu me amando, sussurrou. O conflito era tortura física, 2 altares. Um de pedra e votos presentes. Outro de memória e papel amarelado. A mente dela girava. Como olhar para Arthur e dizer sim, quando o coração acaba de ser reclamado por uma voz do além? Mas como honrar Lucas? Se ela desistir da vida que ele implorou que ela tivesse. Ela olhou para o espelho. A noiva que a encarava tinha olhos de quem envelheceu 1 século em 5 minutos. O risco social era enorme. Se desistisse agora, seria escândalo. O risco emocional era pior. Se prosseguisse, seria uma mentira viva. Ela apertou a carta contra o peito. O papel amassou sob o corpete. Era o mais perto que ela chegaria de um último abraço. O carro, Emma, chamou o pai. Está na hora. Emma levantou. Movimentos mecânicos. Pegou a aliança de ouro de Arthur e colocou na bolsa. Depois pegou o anel de prata e prendeu num cordão de seda por baixo do vestido. Deixou o metal frio repousar, exatamente sobre o coração. Ela caminhou até a porta. A carta guardada junto à pele. Ela ia se casar, mas sabia, não estava indo sozinha. A entrada da igreja de Valinor parecia um portal entre séculos. Cheiro de incenso, misturado ao odor da chuva que finalmente caía lá fora. O corredor central era sombra e luz de velas. Emma caminhava, mas não sentia os próprios pés. Sob a seda branca, a carta fazia leve ruído a cada passo. Um batimento secreto, que só ela ouvia. O anel de prata balançava no pescoço, batendo no externo como metrônomo de dor e verdade. Lá na frente, Arthur esperava. Ombros largos, rosto marcado por trabalho e perdas. Quando Emma se aproximou, viu os olhos dele. Não havia impaciência. Havia compreensão de um homem que sabia que estava recebendo uma mulher, que nunca estaria inteiramente ali. Arthur estendeu a mão. Toque quente, sólido, antítese do toque fantasmagórico de Lucas. Emma hesitou por 1 milésimo de segundo, e nesse intervalo, viu a estação. Ela sentiu o vapor da locomotiva, ouviu o apito. Viva por nós dois! Agora não como lamento, como ordem de marcha. Você está trêmula, Arthur sussurrou. Ela apertava o buquê até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu recebi uma notícia, Emma disse, baixo. Uma carta, de Lucas. O silêncio entre os dois, no meio da cerimônia, foi o momento mais honesto de suas vidas. Arthur não recuou, não soltou a mão dela. Apertou os dedos com mais firmeza. Um gesto que dizia, eu sei e eu vou ficar. Ele finalmente voltou para casa. Não foi? Arthur perguntou. Em palavras, Arthur. Apenas em palavras. Arthur respirou fundo e olhou nos olhos dela com honestidade devastadora. Então agora, podemos dar a ele o descanso que ele merece e a você, a vida que ele pediu. A cerimônia prosseguiu. No momento das alianças, Emma olhou para o ouro. E o ouro era sol, calor de lareira, pão na mesa, futuro. Ao deslizar o metal no dedo, ela sentiu que selava pacto com o homem vivo. E, ao mesmo tempo, o anel de prata no peito selava pacto de alma com o homem morto. Ela não substituía um pelo outro. Ela expandia o coração para que ambos coexistissem. Os anos passaram em Valinor. Emma cumpriu a promessa. Viveu com Arthur uma vida de respeito e carinho sólido.
Tiveram filhos, e Emma ensinou que o amor não é linha reta, é labirinto. A carta de Lucas, moldurada, tornou-se breviário da família. Arthur nunca sentiu ciúmes. Ele entendia. O amor de Emma por ele era o amor de uma mulher que reconstruíra a alma sobre ruínas. Nas noites de inverno, Emma sentava perto da janela. Tocava o anel de prata por cima da blusa. Já não chorava. A saudade havia virado presença serena. E ela percebeu. Aí o tempo, embora cruel, lhe dera um presente supremo, a certeza absoluta de ter sido amada no absoluto. No fim da vida, cabelos brancos, mãos nodosas, Emma foi encontrada em sua poltrona favorita. Em uma mão, a mão de Arthur, que partira meses antes. Na outra, a carta amarelada de 1914, apertada contra o peito. No dedo, o ouro brilhava. No pescoço, a prata repousava. O conflito finalmente cessara. Ela provava que a alma humana é vasta o suficiente para abrigar luto e alegria, passado e futuro. Clara, a neta mais nova, afastava lençóis de móveis como se desvendasse fantasmas. Os dedos tocaram uma pequena caixa de carvalho, escondida sob partituras amareladas. Ao abrir a tampa, as dobradiças choraram um lamento agudo no sótão. Lá dentro, o anel de prata. Clara o pegou, metal escurecido, sem brilho moderno. Mas com uma gravidade que fez a mão pender. Ela girou o aro entre os dedos. Sentiu imperfeições, marcas de uso, marcas de uma mulher que o apertara contra o peito. Por 12 anos. "O que é isso, Clara?" O irmão perguntou, subindo os degraus. Clara levou o anel à luz da janela. Na face interna, quase invisível, L-I-E. 1914. "É uma âncora", ela sussurrou. Fechou a mão sobre o metal. Sentiu o anel aquecer, com o sangue jovem. E entendeu. A prata não era só metal. Era registro físico de uma promessa que a morte não quebrou. E o tempo não apagou. Clara olhou para o horizonte, onde os trilhos ainda cortavam a paisagem como cicatrizes na terra. Um calafrio suave, como um toque invisível no ombro. Como se uma mão de marceneiro incentivasse. "Continue." Vovó não estava esperando o fim. Clara disse, colocando o anel no próprio dedo. Ficou frouxo, mas presente. Ela estava aguardando o começo. A câmera se afasta pela janela do sótão. A aldeia no crepúsculo. O anel brilha por um último segundo. E a tela escurece. A história de Emma não termina com um ponto final. Termina com uma escolha. Entre memória e vida. Entre promessa e presente. Ela levou 2 homens ao altar. Um para dividir a vida e outro para habitar o silêncio. E talvez a pergunta nunca tenha sido se Emma traiu alguém, mas se é possível amar 2 vezes, sem perder a própria alma. Se fosse você, diante daquela carta, você teria seguido até o altar? Ou teria voltado para uma estação e esperado mais um pouco?